Sejam todos bem-vindos. Hoje estaremos com mais uma aula de Física para o Vestibular e o nosso assunto de hoje é corrente elétrica e tensão elétrica, começando pela corrente elétrica. Sabemos que toda matéria é formada por átomos e átomos são formados por várias partículas diferentes, entre elas elétrons, prótons e nêutrons. E essas partículas, quando elas estão juntas, elas interagem de várias formas. Por exemplo, elétrons junto com elétron, próton com próton e nêutron com nêutron. O que acontece? Os iguais, com exceção dos nêutrons, sempre se repelem, ou seja, elétrons se repelem e prótons se repelem. Entretanto, quando a gente... e nêutrons, por terem carga considerada nula, acabam não interagindo. Mas quando a gente inverte e põe um próton em presença de um elétron ou um elétron em presença de um próton, ocorre atração. Então, iguais se repelem, diferentes se atraem, com exceção dos nêutrons que não interagem com nenhum tipo de partícula. E convencionalmente a gente dá o sinal de negativo para o elétron, ou seja, elétron tem carga negativa e próton com carga positiva. E essa carga, a carga elementar, ou seja, é a carga do elétron ou a carga do próton, é igual a 1,6 vezes 10 a menos 16 coulombs. Então, desse modo, quando algum corpo possuir um excesso de elétrons ou prótons, ele será considerado carregado. E a relação que se dá, carga é igual a número de partículas em excesso vezes a carga elementar, ou seja, 1,6 vezes 10 a menos 16. Agora, o que é corrente? Desculpem. O que é um condutor? Condutor é um meio material que permite que partículas eletrizadas entrem em um movimento fácil. Por exemplo, por exemplo, os elétrons têm facilidade de se mover. Nos metais eles são considerados bons condutores exatamente por isso, porque os elétrons estão livres na camada mais externa e eles podem... É como se formasse um tipo de nuvem. Eles podem transitar livremente em torno do metal. Já os isolantes elétricos são meios materiais que não permitem às partículas eletrizadas um movimento fácil, ou seja, essas partículas elas acabam estando presas, elas não têm um movimento. E o que acontece é que exatamente corrente elétrica ela é constituída por um movimento ordenado dessas cargas elétricas. Então, por exemplo, não condutores, ou seja, isolantes, como tem essa dificuldade de permitir o movimento, também tem dificuldade em conduzir essa corrente elétrica. Já os metais são ótimos condutores e é bem mais fácil ordenar essas cargas, mas a questão é como ordenar essas cargas. Bom, a gente pega dois corpos diferentes, por exemplo, com excesso de elétrons, que teria no caso uma carga total negativa, e um outro corpo com falta de elétrons, ou seja, com uma carga elétrica positiva, porque tem excesso de prótons, na verdade. Na verdade não, tem falta de elétrons e o que causa que tem um excesso de prótons. Entre eles a gente liga um condutor, e esse condutor será responsável por permitir a passagem dessas partículas eletrizadas. No caso, então, está aqui o excesso de elétrons e é natural esse movimento. Então, as cargas passam e os corpos se equilibram. Quando se passam essas cargas, que existe a corrente. Então, a corrente é uma quantidade de carga que passa por um condutor em um intervalo específico de tempo, como Q é igual a número de cargas de partículas em excesso vezes a carga elementar. Por exemplo, nesse caso, a gente passou 5 cargas, foi o que passou pelo condutor. São 5 vezes 1,6 vezes 10 a menos 16 de carga.
Então, a gente tem 8 vezes 10 a menos 16 coulombs que circularam nesse condutor. Então, só botando na fórmula da corrente, 8 vezes 10 a menos 16 coulombs em 1 segundo. Ou seja, a corrente é igual a 8 vezes 10 a menos 16 amperes, que é a unidade do Sistema Internacional de Corrente Elétrica. Agora, falando sobre tensão elétrica, como é que funciona? O gerador, que é quem vai ter essa tensão elétrica, funciona como um conversor de energia. Ele transforma energia química, por exemplo, em energia elétrica, que será utilizada pelos elétrons livres para circular pelo sistema. Ou seja, o último exemplo que a gente usou, ele é exatamente um gerador. Ou seja, ele dá energia para o elétron para que o elétron possa circular pelo condutor e chegar do outro lado. Isso acontece, por exemplo, em pilhas. A gente tem um polo positivo, que existe uma falta de elétrons, e um polo negativo, onde existe um excesso de elétrons. Quando a gente conecta os dois a, por exemplo, uma lâmpada, a gente tem o acendimento dessa lâmpada. E por que isso acontece? É porque a pilha ela dá energia para que o elétron circule pelo sistema. Quando ele chega na lâmpada, ele dá energia para essa lâmpada, ou seja, o elétron dá a energia dele para essa lâmpada e ele continua percorrendo até o polo positivo constantemente. E por isso a lâmpada permanece acesa. Entretanto, o sentido da corrente elétrica que está aqui representado se chama sentido convencional da corrente elétrica. Por quê? Porque o que acontece é que antigamente se achava que eram os prótons que circulavam no sistema e não os elétrons. Então é como se os prótons saíssem no polo positivo e chegassem no polo negativo. Esse sistema não mudou, decidiram não modificar. Entretanto, sabe-se que o sentido real é do polo negativo para o polo positivo, em que os elétrons circulam no sistema. Dessa forma, temos que tensão elétrica, então é uma quantidade específica de energia dada em um intervalo específico de tempo. Representação do gerador, só lembrando que nos sistemas, por exemplo, em circuitos que aparecem no vestibular e tudo mais, o gerador não vai aparecer desenhado uma pilha e tudo mais. Normalmente vai aparecer a representação esquemática que funciona. Essa linha com duas retinhas próximas, paralelas. A maior representa o polo positivo, a menor representa o polo negativo. Então é isso, obrigado por assistirem e bons estudos. Gostaria de também lembrar, confira nossa aula de estática sobre física para o vestibular.